Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para repassar aqui um pouquinho a sua história, atualizar suas informações, já com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2022. Estamos agora no mês de abril de 2023 e a partir da sequência, mais alguns dias, já começa a sair também o balanço do primeiro trimestre do ano de 2023. E aí, na sequência, a gente vai sempre atualizando as informações de acordo aqui com a solicitação dos nossos inscritos, já que o canal Silas Nigraf é um canal aqui de construção e de repartição de conhecimentos. Então, o que ocorre? Os nossos inscritos que participam aqui conosco, nos mandando as sugestões, nós vamos fazendo todo esse processo de pesquisa, de análise e repassando todas essas informações para vocês. E no caso dessa empresa, uma empresa lá de Santa Catarina, a Unifique Telecomunicações S.A. E falando de Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina que sempre está também junto conosco aqui no canal Silas Nigraf. O meu carinho enorme para todos vocês. E no caso da Unifique, a sugestão e a solicitação da análise partiu do meu amigo Orlando Saraiva Júnior. Oi, Orlando, que bom ter você conosco, Orlando. Pareça sempre um prazer poder lhe atender. Também quem sugeriu a Unifique foi o Marco Antônio Grande. Marco Antônio também, muito bom ter você conosco, Marco. Valeu, muito obrigado também pela sugestão. E também quem sugeriu a Unifique foi o meu amigo Júnior Debacker. Ô Júnior, também é uma honra ter você conosco, Júnior. Chega sempre aqui, venha sempre no canal, é um prazer ter vocês junto conosco. Afinal de contas, a casa é de vocês. A casa é de todo mundo aí que participa do canal Silas Nigraf. Caso você também queira participar, é muito simples, é muito fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Nigraf, e manda a sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like. Venha nos ajudar a construir cada vez mais o canal Silas Nigraf e repartir essas informações com um número maior de pessoas. E o objetivo do canal Silas Nigraf é justamente isso aqui. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Silas, o que você acha de investir nessa empresa? É boa, não é boa? Ó, vou te contar o que é essa empresa. Essa empresa é assim, 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 e a situação dela está assim, assim, assim. Então esse é o objetivo do canal, é mostrar para vocês a situação de cada uma dessas empresas para que vocês possam, aí com base nas informações, ter uma série de conhecimentos, poder decidir se vale a pena, se não vale a pena investir numa empresa. Mas caso você também queira aprender todo o processo, como que se faz toda essa análise, para você mesmo entender se uma empresa está boa ou não, se está vindo bem ou não, nós temos lá o curso de análise de balanços lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo tem a descrição, na descrição aqui tem o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder fazer também o curso de análise de balanços para investimentos com preço muito baixinho ali, para você poder aprender também a fazer todo esse processo de análise. E temos lá também o curso de Valuation, caso queira evoluir um pouquinho mais, também para determinar o valor de uma empresa, o valor justo, né? E o valor de uma ação também você pode aprender através do Valuation. Mas vamos falar lá da Unifique Telecomunicações, que tem uma história, vamos repassar aqui para quem ainda não conhece a história, repassar que ela tem uma história fantástica. Em primeiro lugar, para a gente entender o que é essa Unifique Telecomunicações, então, ela é uma empresa de telecom, só que ela é regional, assim como nós temos a Brisanet lá no Nordeste, nós temos a Desktop no interior de São Paulo, e aí nós temos, claro, os grandes players do mercado, que é a Vivo, a Claro, temos também a TIM, e aí só que os grandes, né, esses grandes players do mercado, muitas vezes eles acabam deixando diversas migalhas, né, e essas migalhas, as regionais, elas vão pegando e vão crescendo com base nessas migalhas e também se transformam em empresas grandes. E a Unifique, ela começa justamente na época lá, em 1997. E como que surge tudo isso aí? Lá em 1997, a gente ainda estava começando todo esse sistema de internet aqui no Brasil. E aí nós temos lá a figura do Fabiano Busnardo. Fabiano Busnardo, lá em Timbó, Santa Catarina, interior de Santa Catarina. O Fabiano, ele havia trabalhado anteriormente na Hering, e aí depois daí, mas com a sua família toda constituída em Timbó, aí até em função dos estudos, precisava lá da internet, só que daí tinha um problema, a internet naquela época ainda era internet discada, e aí o que aconteceu? O provedor que atendia a sua localidade lá, parou de atender, e aí eles ficaram sem internet na cidade.
E aí o Fabiano Busnardo já foi em busca ali de uma solução para a internet na cidade e encontrou lá em Blumenau um provedor de internet em Blumenau. E aí fez uma parceria com esse provedor de internet de Blumenau para levar também a internet via rádio lá para a cidade de Timbó. E aí começa então a ter a internet deles ali na cidade de Timbó. Mas para tanto precisava também de investimento, e o investimento de aproximadamente R$25 mil que ele conseguiu através de um outro amigo dele, que é o Clever Manes. E o Clever Manes acabou entrando também com recurso para montar essa empresa provedora de internet lá para a cidade de Timbó. E aí, nesse começo, o que aconteceu? O salário do Fabiano era de 2 salários mínimos, que era o salário ali, o prolabore da empresa, de 2 salários mínimos. Chegando em 2006, aí ela já passa a operar também com a sua rede de cabo de fibra ótica e passa a atender outros municípios, Rio do Sul, Ibirama, e aí vai se alastrando aí por outros municípios de Santa Catarina. Já no ano de 2010, passa a oferecer também o serviço de telefonia fixa. No ano de 2014, muda o nome de TPA para Unifique, agora sim passa a ser a Unifique. No ano de 2017, já está atuando ali com uma sede própria e já passa a fazer o atendimento em lojas, a abertura de lojas para vender os serviços de internet através da Unifique. Em julho de 2021, faz um IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos também eles vão comprando diversos pequenas empresas de telecom ali do interior de Santa Catarina, também do interior do Rio Grande do Sul. E aí, na sequência, compra também a Guaíba Telecom lá no Rio Grande do Sul, a ViaWeb no Rio Grande do Sul e vai comprando também outras pequenas empresas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, fortalecendo a sua presença nessa região. Chegando agora mais e também no ano de 2021, nós tivemos um leilão de 5G. E a Unifique, em parceria com a Copel Telecom, que agora é Liga, né, que foi privatizada, se tornou Liga, eles participaram do leilão e adquiriram o chamado lote 6, que era um lote que atende ali toda a região sul. Então hoje a Unifique também operando dentro do 5G. Mas para que a gente possa saber como que está a situação econômica e financeira da Unifique, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço de 2022. E através dos números, vamos entender o que é a Unifique. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Unifique Telecomunicações S.A. e trouxe para vocês aqui os 4 exercícios para termos uma base de comparação 2019, 2020, 2021 e 2022. E através de toda essa sequência de números aqui, você vai conseguir entender o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Lá no ano de 2019, a Unifique era uma empresa de 276 milhões de reais. E desses 276 milhões de reais, uma grande parte, que é 104 milhões, é imobilizado. Agora, aqui é toda a estrutura física de funcionamento da empresa, todos os seus investimentos em equipamentos, em instalações, em móveis, utensílios, enfim, veículos, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, 104 milhões. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, o ativo circulante, que lá em 2019 era de 53 milhões de reais, representando 19,5% de tudo aquilo que existia no patrimônio da empresa. Em 2019, a Unifique tinha 9 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. 33 milhões em contas a receber, e os estoques aqui, que são mais os estoques de uso e consumo, de 3 milhões e 800. Então, aqui o capital de giro, basicamente, ele se resume ao caixa e ao contas a receber. Já para o ano de 2020, aí a Unifique ela pula para 455 milhões de reais, existe aqui todo um aumento no imobilizado, também temos aqui a figura, o crescimento do intangível. O que vem a ser esse intangível aqui? São as aquisições, né? As aquisições que a Unifique ela vem fazendo ao longo da sua existência, e aí, consequentemente, a cada aquisição, existe um ágio na aquisição das outras empresas, que é registrado aqui como intangível, bem de natureza incorpórea, porém com valor econômico. Já no ativo circulante, ela fecha com 105 milhões de reais, 23,2% de representatividade, aumenta a posição de caixa para 43 milhões e também uma pequena elevação no contas a receber, indo para 45 milhões de reais.
Em 2021, aí o que nós temos? Temos a figura do IPO. Agora aqui a Unifique se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, entram recursos para a empresa e, consequentemente, o patrimônio da Unifique pula de 455 para 1 bilhão 617. E aí a empresa continua sua sequência de aquisições, indo aqui com o intangível para 356 milhões e investe nas suas instalações, indo para 370 milhões de imobilizado, e o capital de giro pula para 820 milhões de reais. E agora a Unifique fecha com 694 milhões de reais em caixa. Então imagina só, uma empresa que 2 anos antes tinha 9 milhões de reais em dinheiro e agora ela fecha com 694 milhões de reais em dinheiro. 84 milhões o contas a receber. Chegando no ano de 2022, aí a Unifique agora pula para 1 bilhão 919 milhões de reais, continua aqui com as aquisições, indo para 629 milhões, o aumento aqui das suas instalações, principalmente agora em função também do 5G, então ela vai aumentando todas as suas instalações para atendimento dos seus clientes. E o capital de giro ele recua aqui para 705 milhões, com uma diminuição do volume de dinheiro em caixa, mas ainda assim bastante dinheiro em caixa, 557 milhões de reais. E 99 milhões o contas a receber da Unifique. Olhando agora o passivo, no passivo o que nós vamos ter? O passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Total do endividamento da Unifique, 204 milhões de reais, o equivalente a 74%. Então, de tudo que a empresa tem, de todo o seu patrimônio, de 276, ela deve 204, tem uma dívida de 74% e trabalha com um capital próprio de 26%. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta aqui o seu endividamento, indo aqui o curto prazo para 149, o longo prazo para 189 e, consequentemente, o endividamento total aumenta aqui para 338 milhões de reais. Porém, o peso da dívida permanece o mesmo, 74% aqui, mais estabilidade no peso da dívida. E com esses recursos aqui de capital de terceiros, é que a empresa promove esse crescimento aqui, ó, de 276 para 455. Então, é um crescimento baseado na utilização de capital de terceiros. Já para o ano de 2021, aí ocorre o IPO. E com o IPO, o PL da empresa, o seu patrimônio líquido, ele sai de 117 para 959 milhões de reais. A dívida aumenta, 658 milhões. Porém, como a empresa hoje é bem maior, é de 1 bilhão 617, o peso da dívida, apesar desse aumento nominal, é de apenas 40,7%. Então, esse crescimento que ocorre de 2020 para 2021, aí já uma parte, grande parte, é feito com capital próprio e outra parte também com a utilização, né, o aumento da utilização de capital de terceiros. Fechando agora 2022, o endividamento sobe, vai para 922 milhões de reais, só que reparem que a empresa vem pegando financiamentos de longo prazo e a dívida passa a ser agora de 48%. Portanto, ao olharmos aqui, vemos que o endividamento ele sai com 74, cai para 40, lá em função da IPO, e sobe agora para 48%, mesmo uma dívida beirando aqui 1 bilhão, o peso dela é bem menor do que era lá no ano de 2019. Olhando os resultados produzidos pela Unifique, em 2019 a Unifique faturava 163 milhões. Em 2020 o faturamento foi para 286 milhões. Em 2021 para 457 milhões e agora em 2022 678 milhões de reais. Então reparem que a Unifique ela vem com o faturamento crescendo, ampliando a sua participação lá na região sul. Mais importante do que faturamento é essa linha aqui, ó, lucro líquido. 36 milhões era o lucro lá em 2019, 50 milhões o lucro no ano de 2020, 80 milhões o lucro em 2021 e 130 milhões agora em 2022. Outro detalhe que chama atenção aqui no balanço da Unifique é justamente a manutenção das margens, né? Ela vinha com 22,4, recua ali no ano da pandemia para 17,6, permanece estável em 17,6 e agora é de 19,2. O que é essa margem? A margem é o que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que ela gera de receita. Então, de tudo, o faturamento da Unifique, ela tem uma margem líquida, um resultado líquido aqui de 22,4%, 17%, 17% e 19%. Esses números que daqui a pouquinho a gente vai ver no outro gráfico lá das rentabilidades. Então, dá para observar aqui que a Unifique vem redondinha no seu caminho, crescendo passo a passo. Claro que com a IPO impulsiona todo esse crescimento,
mas ela vem aqui crescendo de uma forma bastante segura, é o que os números aqui vão nos mostrando. Aproveito e trago para vocês aqui nesse quadro aqui os indicadores relacionados à situação financeira da empresa. Como que está a situação financeira em termos de folga ou de dificuldade financeira? Isso é medido pelos dois índices, liquidez geral, que nos dá uma visão de curto, médio e longo prazo, e a liquidez corrente, que nos dá uma visão apenas no curto prazo. Na liquidez geral, o índice ele sai com 0,41, recua para 0,33, sobe para 1,35 em função do IPO e agora fecha em 0,85. Para cada R$1 de dívida que a Unifique terá que pagar a curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 85 centavos, quer dizer, ela não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós olhamos agora a liquidez corrente. E ela sai com 0,58, vai para 0,71, com a IPO vai para 2,82 e agora em 2022 fecha com 1,85. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Unifique dispõe de R$1,85. Paga, sobra, tranquilo, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, que ela trabalha aqui com uma folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, vai nos mostrar aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Unifique. Ela sai com 74% em 2019, permanece estável em 74,2% em 2020, cai para 40,7% em 2021 e agora sobe para 48,04%. De tudo que a Unifique tem, ela deve 48%. Nesse quadro agora sim, agora eu trago os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que a gente explicou há pouco ali ao analisar a DRE da empresa. Quanto que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que ela gera de receita? 22,4% em 2019, 17,6% em 2020 e 2021, e agora em 2022 a margem líquida sobe para 19,2%. A rentabilidade do ativo, que é o ganho sobre o investimento feito dentro da atividade, ele sai com 13,2% em 2019, 11,1% em 2020, cai para 5% em 2021 e agora sobe para 6,8%. E fechando ali a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, quem tinha as ações da Unifique nesses respectivos anos, teve quanto de ganho? 50,9% em 2019, 42,9% em 2020, 8,4% em 2021 e agora 13,1%. Ao ter as ações da Unifique, os acionistas tiveram um ganho de 13,1% decorrentes do lucro apresentado pela empresa. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da Unifique, ela vale patrimonialmente R$ 2,75. Isso quer dizer, se pegarmos o patrimônio, pagarmos as dívidas e distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 2,75. Mas para você comprar uma ação do Unifique, você vai pagar R$ 3,54, cotação essa do último dia 14 de abril. Então vejo que o valor de mercado está superior ao valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um ágio de 29%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, de 1,29. Em 2022, a Unifique apresenta um lucro de 36 centavos por ação, o que dá uma rentabilidade de 10,17% para os seus acionistas. Já o dividendos por ação, a empresa distribuiu em 2022 o equivalente a 8 centavos de dividendos por ação. A relação preço e lucro fecha basicamente ali em 9,83, praticamente 10, que seria o que? Ao comprar as ações da Unifique, os acionistas vão levar 10 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 25,12. Tá? O que quer dizer o 25,12%? É a quantidade de ações que estão fora da mão dos controladores, que estão circulando livremente na Bolsa. Então, é a quantidade de ações que está girando na Bolsa, na mão, né, do mercado de uma forma geral, 25,12%. E o tag along da Unifique é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a Unifique fosse vendida, seria garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado aos majoritários. Encerramos aqui com esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Unifique desde o IPO, lá em julho de 2021. Lá no IPO, as ações elas largaram com R$ 8,80. E desde então ela vem ali toda uma sequência de queda, com algumas oscilações para cima e para baixo,
mas sempre numa tendência de queda. E fecha ali 2021, começa 2022 com 5,70. Durante 2022 continua todo um processo de queda, culminando ali até chegando a R$ 3,18 na metade de 2022, tenta recuperar um pouquinho para 4,50, volta a cair, e agora as ações elas vêm sendo cotadas a R$ 3,54 nesse último dia 14 de abril, quando da gravação desse vídeo. Então, nesse gráfico aqui, você vê como que vem se comportando o valor das ações da Unifique ao longo desse período, desde a abertura do capital até o presente momento. Então, por aqui você sabe quando que ela teve seu maior valor, quando que teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Unifique. Tá, então, mais uma empresa analisada, Unifique Telecomunicações S.A., uma empresa que começa pequenininha, ali de uma dificuldade, surge uma oportunidade, da dificuldade de se ter uma internet em casa, de repente aí surge a oportunidade de construir uma empresa de telecom, como foi o caso do Fabiano Busnardo, lá de Santa Catarina, Timbó, Santa Catarina. Falar em Santa Catarina, deixa eu mandar aqui meu grande abraço para o Ramiro e para o Diego da Infocerta Informática que fica em Chapecó. Então toda assistência e também para equipamentos de informática de forma remota, que você não precisa levar a máquina até ter uma assistência técnica, você pode, através de forma remota, ter todo o atendimento da Infocerta Informática. E, além disso, você ainda vai ter toda uma linha de produtos para a informática, também com a Infocerta Informática. Então, vai conhecer lá em Chapecó a Infocerta Informática do meu amigo Ramiro e também do meu amigo Diego, a quem eu mando um grande abraço. Então, tá aí mais uma empresa de Santa Catarina analisada, Unifique Telecomunicações. E agora você já sabe como que está a situação econômica e financeira, se vale a pena, se não vale a pena, se a empresa vai bem ou se ela não vai bem. Tudo isso aí quem nos diz são os números. E o canal Cenas Agro simplesmente retrata esses números, explicando esses números aqui para vocês. E aí, com base nessas informações e outras informações que você possa obter, aí sim você vai ter uma base de conhecimento e dizer vale a pena, não vale a pena fazer investimento, sempre de forma consciente. Investir não se investe por preço, não se investe por modismo, nem por efeito manada. Investimento se faz justamente com consciência, analisando, entendendo e dizendo assim, vale a pena ou não vale a pena. E só dessa forma é que a gente vai aos pouquinhos construindo o nosso patrimônio para chegar num determinado momento da nossa vida, podemos ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para você.